Isaías 52, verso 7. Obrigado, pastor, Deus abençoe, tá? Isaías 52. Primeiro vamos ler lá, tá? Quero primeiro ir para Romanos, tá? Primeiro Romanos 10, versículo 15. Todos acharam aí Romanos 10? Romanos 10, verso 15. E como pregarão, se não forem o quê? Enviados. Quem está lendo comigo, diga amém. Então vamos lá, todo mundo. E como pregarão, se não forem? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas notícias. Como está escrito, olha só a parte B, ó. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas ou boas notícias. Agora, Isaías 52, verso 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, as boas notícias, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com o Senhor. Oremos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, reunidos na ceia do Senhor, para participar desse momento especial. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Continue falando conosco, Pai, nessa noite. Usa a minha vida para cumprir o ID do Senhor, para cumprir a Tua palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Vamos aplaudir o Senhor, amém. Aleluia, Deus. Vamos tomar o teu assento. Você leu em Mateus algumas vezes na sua casa, ou alguém já pregou para você, que Jesus deu uma ordenança, que é: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Palavra Evangelho quer dizer boas notícias ou boas novas. Quer dizer, o Evangelho é boas notícias ou boas novas. Então Jesus, antes de subir ao Pai, Ele deu uma ordem: preguem o Evangelho, preguem a toda a criatura, não escolha a quem pregar, pregue para todos, preguem as boas notícias do Evangelho. E olha só, nos tempos antigos, quando o Evangelho era pregado, eles podiam chegar a navio, a cavalo, ou até de homens que andavam quilômetros em cima de quilômetros, para levar o Evangelho, para levar as boas notícias ou boas novas. Então o Evangelho era levado de navio, era levado de cavalo,
ou até pessoas que andavam quilômetros, mensageiros que iam a pé. E repare, antigamente já viu as sandálias, né, que eles usavam? Como que era? Aquilo em cima de uma rua que não tinha asfalto ainda, de um barro. Imagina como ficava o pé desses homens, depois de quilômetros e quilômetros andando, feridos, sujos, pés castigados. Quer dizer, esses pés estavam feridos, muitas vezes empoeirados, machucados, devido à longa viagem para levar o Evangelho. Quem entendeu até aqui? Porém, mesmo esses pés, estando feridos, machucados, sujos, empoeirados, eles eram formosos. Eles eram pés formosos, pés lindos, porque aqueles pés serviam, eram usados para levar a boa notícia ao que sofre, ao que padece. Então, Paulo diz, como está escrito, né? Que quão belo é os pés, quão lindo é os pés de quem leva um evangelho, de quem leva as boas notícias. Como está escrito aonde? Em Isaías 52:7 está escrito que Isaías disse, ele disse o quê? Olha só, quão suave e lindos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, ou o evangelho, as boas notícias. E a parte do corpo, uma da parte do corpo que não tem nenhuma beleza, qual que é? Não é os pés? Sim ou não? Os pés, eu olho para os meus pés e não vejo formosura nele. Eu olho para os meus pés e eu não vejo lindos pés de ninguém, eu acho. Eu não vejo formosura em pés. Mas a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que levam a boa notícia, daqueles que levam a palavra. Enquanto eu subia hoje para estar aqui, os meus pés brilhavam, os meus pés eram lindos, porque Deus me incumbiu de trazer o Evangelho para você. Então, quando você usa a tua vida, os teus pés, para ir até alguém pregar o Evangelho, quão lindo é os seus pés. Seus pés servem para caminhar e levar o Evangelho a toda a criatura. Diga amém por isso. Olha para mim aqui agora, para você entender. O povo de Israel, ambos os reinos, norte e sul, pecaram contra Deus. Pecaram entre vários pecados. Um foi a idolatria, a qual é abominável aos olhos de Deus. E devido a isso, eles acabaram sendo levados para o cativeiro. Pelo seu próprio pecado eles caíram, foram humilhados e foram para onde? No cativeiro, devido aos seus próprios pecados. Deus não era culpado, eles mesmos eram culpados, porque os seus pecados, a sua idolatria, recorrer a outros deuses, a não ser ao Deus de Israel, fizeram com que eles pecassem e fosse conduzido tanto o reino norte como o reino sul para o cativeiro. Então entenda uma coisa: o último cativeiro foi o pior. O templo foi destruído, a cidade e os judeus ficaram por décadas na mão do inimigo.
E aqui Isaías, como tivesse uma visão vendo, ele fala assim, olha aqui comigo, ó, versículo 7, 8 e 9. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, boas notícias, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha agora, eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Diga amém por isso. Olha só, eu falei que muitas vezes, olha para mim, tá? Para você entender, o mensageiro, ele ia a cavalo, ele ia a navio e ia como? A pé. Isso mesmo, pastor. Isso mesmo, tio, a pé. Só que Isaías vai ver que os atalaias, eles estão ali bradando, gritando. O que quer dizer isso? Eles vêm com as boas notícias. Eles vêm sobre os montes, caminhando, trazendo as boas novas, trazendo as boas notícias. Dá para ver aqueles homens vindo lá de longe. Quem que eles são, pastor? Os atalaias. Quem que eles são? Os mensageiros de Cristo, trazendo boas notícias. Por mais que estavam suados, cansados, pés feridos, mas eles trazem boas notícias. O povo estava onde que eu falei? No cativeiro. Mas quem vem trazendo boas notícias? Quem vem caminhando? Quem vem com os pés feridos, com os pés cansados, com os pés rachados, com os pés empoeirados, porém com pés belos? Quem é que está vindo? Os mensageiros, os atalaias, trazendo boas notícias. Por isso a ordem é: cantem. Ele fala: atalaias, levantem as suas vozes, porque vocês trazem boas notícias. Clamem, cantem, exultem, porque todo olho verá que o Senhor Deus voltará a Sião. E olha só para você entender isso melhor. Leia comigo agora Isaías 40. Isaías 40. Só voltar um pouco, tá? Está em Isaías já, vai para Isaías 40. Quem achou, olha para mim aqui. Olha para mim quem achou. Irmãos, você lembra em Salmos, a qual os inimigos pedem para o povo de Israel, de Jerusalém, tocar um cântico alegre ao Senhor? Este povo não consegue louvar a Deus, porque estão em terra estranha, porque estão abatidos. A alegria do povo de Deus, para quem não sabe, eles eram alegres, eram um povo feliz. Os cânticos dele, pastor, eram cânticos de alegria a Deus, exaltação a Deus. Mas agora no cativeiro estão arruinados, no cativeiro estão abatidos, desanimados. Aqui eis um povo desanimado, um povo que acharam que Deus havia esquecido deles, de que Deus havia deixado eles no cativeiro e todos morreriam no cativeiro. Então eis aqui um povo cansado, oprimido. Só que Deus enviaria
os seus mensageiros, com seus lindos pés, trazendo boas notícias. Evangelho, amado, é boas notícias. Evangelho é boas notícias. E olha só para você ver aqui, ó. Tem um tema no seu aí, o meu está assim, ó. Libertação de Israel do cativeiro. O livramento prometido ao povo de Israel. Então o povo está oprimido, certo? O povo está humilhado aqui. O povo está sem esperança. Só que olha agora, Isaías 40, versículo 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte bem alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. 10. Eis que o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, olha que lindo, e os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele a guiará mansamente. Você entendeu ou não? Eles estão no cativeiro. Só que Deus levanta mensageiros e fala assim: tu, anunciador de boas notícias, tu, anunciador do Evangelho, faz assim: sobe a um monte bem alto, para que todos ouçam a tua voz. E você vai anunciar a Sião, a Jerusalém: levanta a sua voz, não tema a Babilônia, não tema os homens, erga a tua voz fortemente, porque eis aqui está o vosso Deus, e Ele vos ajuntará nos seus braços como cordeirinho, as suas ovelhas. Isso quer dizer o quê? Anuncia a libertação do cativeiro. Escute, que má notícia, vocês pecaram, vocês erraram, vocês estão no cativeiro devido aos seus pecados, mas Deus levanta os seus mensageiros para trazer boas notícias. E qual que é a boa notícia? O fim do cativeiro. O cativeiro vai acabar. Isso é uma boa notícia ou não? O fim do cativeiro. Então, resumindo, é levantado aqui homens, chamados de anunciador, os mensageiros, a quais são os seus pés, são o quê? Formosos, belos, porque eles vêm trazendo palavras de paz, eles vêm trazendo mensagem de esperança para aquele povo que está caído, para aquele povo que está entristecido, para aquele povo que está cabisbaixo, achando que Deus esqueceu deles. E eis que vem a ordem do Senhor através de Isaías, para que o mensageiro grite bem alto e não tema os inimigos, mas grite bem alto que Deus reina, de que Deus está ali no meio deles, e de que Deus iria restaurá-lo eles como cordeirinho do Senhor, seriam levados pelos braços por Deus. Quer dizer, a libertação do cativeiro. Agora olha só, se aqui já é boa notícia, sim ou não? A libertação do cativeiro. Quando Paulo fala assim, ó, como está escrito, aonde? Isaías
52:7. Quão belo ou quão formosos são os pés de quem trazem as boas novas. Aqui o cativeiro era físico, babilônico. Só que através de Cristo hoje, o Evangelho tem a ver com libertação do pecado. Então, da mesma forma que o Atalaia trazia boas notícias, bradando a libertação do cativeiro, nós como atalaias, nós como servos do Senhor, como mensageiros, nós também temos boas notícias para você. Eu tenho para você hoje boas notícias. Aqui era sobre o cativeiro físico, mas hoje a libertação é do cativeiro espiritual. É sobre o pecado que te prende, que me prende. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo a libertação de nossos pecados. Continue firme aí, meu irmão, porque as boas notícias são essas. Aqui é um cativeiro físico, mas eu quero tratar hoje sobre um cativeiro espiritual, sobre o pecado que nos prende como teia de aranha, que prende o seu inimigo, que prende o seu adversário. Talvez entramos aqui assim hoje, tá bom? Mas escuta, eis que eu trago para você boas notícias, a qual Paulo diz: o Evangelho é boas notícias. Então Deus está aqui hoje para libertar você e eu dos nossos pecados e perdoar nossas misérias. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Abra comigo aí em Lucas. Eu vou ser bem rápido, tá? A palavra de hoje é rápida. Lucas. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas ou boas notícias. Quer ouvir boas notícias? Quer ouvir ou não? Domingo que vem eu conto. Lucas 2. Versículo 8 adiante. Todos acharam? Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Só até aqui. Os pastores estavam aqui na vigília da noite, guardando, cuidando das ovelhas. É o trabalho do pastor, cuidar das suas ovelhas. E eis que a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio sobre eles e eles ficaram temerosos. E olha só o que o anjo vai dizer para eles. 10. E o anjo do Senhor lhe disse: não temais, porque eis aqui que vos trago o quê? Novas ou boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Só até aqui, olha para mim aqui. Está lá os pastores trabalhando na vigília da noite, cuidando de seus rebanhos. O anjo aparece e eles temem. E o anjo diz: calma, eu trago para vocês boas notícias, que será para você e para todo o povo. Então aqui o anjo vai trazer boas. Qual que é a boa notícia? 11. Pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pastores, eu trago para vocês boas notícias de grande alegria. Qual que é a boa notícia? Eis que nasceu. Nasceu quem? Quem que nasceu aqui, ó? Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Diga amém por isso. A boa notícia é essa: eis que nasceu o menino Jesus. Eis que nasceu Cristo, o Salvador. Nasceu o Emanuel. Nasceu aquele que iria entregar a sua vida por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ser libertos de uma vez por todas e o perdão de nossos pecados chegassem até nós. Nasceu não apenas um menino, mas nasceu Cristo, o Salvador. E essa é a boa notícia que o anjo traz para esses pastores. Que boa notícia! Cristo, o Emanuel, Cristo, o Deus conosco, Ele nasceu. E o nascimento dele, para nós, simboliza que a salvação para os homens chegaram. O sacrifício logo mais seria ofertado. Então o anjo traz aqui boas notícias. Eu quero ler de novo isso que eu achei maravilhoso. Se você não chorou aí, irmão, você está mais seco que lá no sertão. Você não correu uma lágrima de seus olhos, você está seco. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Lucas 2, versículo 10 e 11. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui que trago boas novas, boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aplauda, mas você vai aplaudir, aleluias. Aleluias. Os pastores confirmaram: Cristo nasceu. E olha só que agora, no verso 15 adiante: e aconteceu que, assentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Vamos até lá em Belém, né? Ver o menino Jesus que nasceu, Cristo o Senhor. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura.
e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Diga amém por isso. Essa é uma boa notícia? Sim ou não? O nascimento de Jesus. Para terminar, para a última notícia de hoje, boa notícia, Mateus 28. Mateus 28. Quem achou, diga amém. Mateus 28. Vamos ler o versículo 1 adiante. E no fim do sábado, no domingo de manhã, quando já desapontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Olha agora a boa notícia: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizia a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos o tenho dito. Eu tenho que pedir algo para você agora? Não, tem que pedir? Tem que pedir? Eu tenho que pedir isso para você? Aplauda ele por isso. Ele ressuscitou. Como eu queria que você ouvisse isso, e sem eu pedir nada, você já, oh, aleluia, ele está vivo, ele está vivo. Essa é a boa notícia. Ele ressuscitou. Paulo diz que seria em vão o evangelho se Cristo não tivesse ressuscitado. Em vão seria o nosso culto, em vão seria nossas palavras. Mas como ele havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, assim sucedeu. Essas mulheres foram até o sepulcro. Lá o anjo removeu a pedra. Aqueles soldados caíram como mortos, não suportaram a glória, caíram como mortos e desmaiados. Esse anjo vai trazer a mulheres boas notícias. Não tenha medo. Eu sei quem vocês vieram buscar aqui. Jesus Cristo, que foi crucificado. Mulheres, eu tenho para vocês uma boa notícia. Ele não está aqui. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele havia dito. Ele ainda fala: vem ver o lugar onde ele estava, ele não está aqui mais. E a ordem é: vá imediatamente e falem para os discípulos que ele já ressuscitou dos mortos e que ele vai adiante de vós para a Galileia. Essa é a boa notícia do evangelho.
entre todas as notícias, as boas notícias que o Evangelho tem, nenhuma maior do que essa. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. As lágrimas correm dos meus olhos, porque é tão maravilhoso saber que Ele venceu a morte, de que tudo que Ele disse realmente se cumpriu, e que Ele se apresentou perante o povo diante de 40 dias, 40 noites, comprovando aos aqueles carnais que realmente Ele é o Filho de Deus. Então que eis hoje, eu trago a vocês boas notícias. Ele nasceu, o menino, o Cristo, o Senhor nasceu, mas também Ele morreu. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Os meus pés hoje são belos, porque trazem boas notícias, como Isaías diz, como Paulo diz: olhem para os meus pés, quão belos eles são. Olha para os meus pés, quão lindos eles são. Por quê? Porque eu trago a vocês boas notícias. E as boas notícias, uma delas é: Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, como Ele havia dito.